Para nós brasileiros, a caixa d'água é tão normal quanto o feijão no prato ou o churrasco no fim de semana. Ela está lá, no telhado, quietinha, aguentando o sol, o frio, a chuva, sendo a heroína anônima de cada banho e cada descarga do banheiro. A gente nem pensa nela. Ela simplesmente está lá. Mas aí você pega as malas, cruza o Atlântico, desembarca em qualquer cidade dos Estados Unidos e percebe algo extremamente estranho. Algo que à primeira vista parece impossível. Algo que vai te fazer coçar a cabeça e perguntar: como assim não tem caixa d'água? Então de onde vem a água? E é exatamente isso que eu vou te explicar hoje. 10 razões, 10 motivos concretos, técnicos, históricos e até culturais que explicam por que nos Estados Unidos não existe o reservatório doméstico de água. E eu te garanto, quando você chegar no motivo número 4, vai entender de vez por que nós aqui no Brasil precisamos da caixa d'água e eles lá não. E quando você chegar no número 7, vai se surpreender com algo que envolve lei e saúde pública que quase ninguém fala por aí. Fica até o final porque o motivo número 10 foi o que mais me surpreendeu pessoalmente. E tenho certeza que vai te surpreender também. Bora lá! Motivo cardinal: a pressão da água na rua. Para entender por que não existe caixa d'água nos Estados Unidos, você precisa primeiro entender como funciona a água quando ela sai da tubulação da rua. Em muitas cidades do Brasil, especialmente em bairros com infraestrutura mais antiga ou em cidades do interior, a água chega até o seu portão com uma pressão baixíssima. Às vezes nem consegue subir até o primeiro andar com força suficiente. Então o que fazemos? Enchemos a caixa d'água que fica lá em cima no telhado e de lá a água desce por gravidade para o resto da casa. A caixa d'água não é um luxo, não é um capricho. É uma solução inteligente para um problema real de pressão. Agora imagina que a água da rua chegasse com tanta força que pudesse subir sozinha até o segundo andar, o terceiro, e encher o banheiro em segundos, sem precisar de nenhum reservatório, sem precisar esperar. Isso é exatamente o que acontece nos Estados Unidos. A rede pública de água naquele país é altamente pressurizada. A água sai do cano da rua com uma força impressionante, tanta que em uma casa de 2 ou 3 andares, a água chega instantaneamente em todas as torneiras ao mesmo tempo, com a mesma pressão, sem que ninguém precise bombear ou armazenar antes. Por que eles conseguem fazer isso? Porque tem décadas de investimento em infraestrutura hidráulica. As tubulações são modernas, os sistemas de bombeamento municipais são potentes e tudo é projetado para que a água viaje desde a estação de tratamento até a sua torneira sem perder pressão no caminho. Então o primeiro motivo é claríssimo. Se a água já chega com pressão suficiente direto da rua, para que você vai colocar uma caixa d'água em cima do telhado? Não faz nenhum sentido. A caixa d'água existe justamente para compensar a falta de pressão. Se a pressão já está lá, a caixa d'água é desnecessária. Motivo cardinal 2: a água nunca acaba. Agora esse motivo vai soar inacreditável. Pode ser que você até duvide, mas é completamente real. Nos Estados Unidos, o sistema de abastecimento de água é projetado para funcionar com uma disponibilidade de 99,9% do tempo. E não é só um número bonito num papel, é a realidade cotidiana de milhões de pessoas. O americano médio nunca viveu a experiência de abrir a torneira e não sair água. Nunca conheceu o que é um rodízio de água. Nunca precisou esperar a madrugada para a água chegar e encher a caixa. Nunca colocou um balde embaixo do chuveiro para aproveitar cada gota enquanto aguardava a pressão melhorar. Essas experiências que para muitos brasileiros são completamente normais. Para eles são conceitos abstratos, coisas que ouviram falar, mas nunca viveram. E aqui vem a pergunta lógica: se a água nunca acaba, para que você precisa de reserva? A caixa d'água existe porque nós precisamos de uma reserva de emergência. Uma garantia de que mesmo que a água da rua não chegue hoje, amanhã ou depois de amanhã, você vai conseguir tomar banho, cozinhar e usar o banheiro. Mas se a água é tão confiável quanto a energia elétrica na sua casa, se é tão certa quanto o sol nascendo todo dia, então guardar água num reservatório no telhado se torna completamente desnecessário. É como se eu te dissesse para guardar gasolina numa lata no quintal, porque e se os postos acabarem? Se os postos estão sempre abertos e sempre tem combustível, a lata de gasolina não serve para nada. Isso é exatamente o que acontece com a água nos Estados Unidos. O sistema é tão confiável que o conceito de reserva doméstica simplesmente não existe na cultura nem na arquitetura deles. Motivo cardinal 3: as torres de água da cidade. Mas espera, se não tem caixa d'água em cada casa, então como eles mantêm essa pressão constante? Aqui vem algo que acho fascinante. Se você já viajou ou já viu imagens de cidades americanas, com certeza viu aquelas estruturas enormes que parecem cogumelos gigantes ou naves espaciais pousadas em cima de um mastro. Ficam nos pontos mais altos da cidade, pintadas com o nome da cidade, com logos, com cores chamativas. São as torres de água municipais e são literalmente a caixa d'água gigante de toda a cidade. A física por trás disso é simples e brilhante.
Cada 10 metros de altura de uma coluna d'água equivale a um bar de pressão. Então, se você tem uma torre de 20 metros de altura cheia de água no ponto mais alto do bairro, toda a rede de tubulações conectada a essa torre vai ter uma pressão constante e uniforme em cada casa, em cada prédio, em cada hidrante. É como se, em vez de cada família ter sua própria caixa d'água de 1000 litros no telhado, toda a cidade compartilhasse uma torre gigante que faz o mesmo trabalho para todos ao mesmo tempo, mas de forma muito mais eficiente, muito mais higiênica e com uma pressão incomparavelmente maior. E isso nos leva a algo importante. No Brasil, cada caixa d'água é basicamente uma mini torre de água individual. A solução que nós adotamos de forma individual, eles resolveram de forma coletiva e municipal. Nós colocamos a caixa no telhado de cada casa. Eles construíram uma torre enorme para toda a cidade. Qual é mais eficiente? Honestamente, a deles. Mas para chegar lá, você precisa de décadas de investimento público, planejamento urbano e uma infraestrutura que em muitas partes do Brasil ainda está em desenvolvimento. Motivo cardinal 4, o frio que destruiria tudo. Aqui vem o motivo que eu prometi que ia te fazer entender de vez por que nós precisamos da caixa d'água e eles não. E esse tem a ver com algo que, no Brasil, a maioria das pessoas não precisa se preocupar: o inverno de verdade. Em boa parte do território dos Estados Unidos, o inverno é sério pra caramba. Estou falando de temperaturas de -5, -10, -20 graus Celsius em estados como Minnesota, Wisconsin, Michigan, Nova York, Colorado. Temperaturas que, para a maioria dos brasileiros, são completamente impensáveis no dia a dia. Agora imagine uma caixa d'água de plástico ou fibra de vidro, cheia de 1000 litros de água, sentada no telhado de uma casa. O que acontece quando a temperatura cai para -10 graus? A água congela. E quando a água congela, ela se expande. E quando ela se expande dentro de um recipiente fechado, esse recipiente explode. Não estou exagerando. Uma caixa d'água congelada no inverno não quebra apenas o reservatório. Pode romper as tubulações conectadas a ela, pode causar danos estruturais no telhado, pode provocar inundações quando o gelo derrete, e em uma casa construída de madeira como a maioria das casas americanas, esse tipo de dano por água pode ser literalmente catastrófico. Então, mesmo que quisessem colocar uma caixa d'água nos Estados Unidos, o clima simplesmente não permitiria em boa parte do país. A própria natureza torna isso inviável. E aqui vale uma reflexão importante. Uma das razões pelas quais a caixa d'água funciona tão bem no Brasil é justamente o nosso clima. Na maior parte do país, a água não congela. Podemos ter um reservatório no telhado sem medo de que exploda no inverno. Nosso clima tropical e subtropical faz com que essa solução seja completamente viável aqui. Para eles, em muitas regiões, simplesmente não é. Motivo cardinal 5, a lei e a saúde. O que ninguém te conta. Este é o motivo número 5 e eu prometi que ia te surpreender. Aqui vem. Nos Estados Unidos, existe a Agência de Proteção Ambiental, conhecida como EPA, pelas siglas em inglês. Essa agência tem regulamentações muito rígidas sobre a qualidade da água potável. E uma das coisas que a legislação americana busca garantir é que a água que chega na sua torneira seja água em movimento, circulando sob pressão, tratada e monitorada o tempo todo. Por que isso importa? Porque a água parada é perigosa. Quando a água fica quieta por horas ou dias dentro de um reservatório, pode se tornar um criadouro de bactérias. Uma das mais perigosas se chama Legionella, a bactéria que causa a legionelose, uma doença respiratória grave que pode ser fatal em pessoas mais vulneráveis. As caixas d'água domésticas, se não forem limpas com frequência, se não forem desinfetadas regularmente, podem se tornar exatamente esse ambiente perfeito para bactérias como a Legionella. Água morna, parada, escura, dentro de um reservatório plástico no telhado, é praticamente um hotel 5 estrelas para esse tipo de micro-organismo. Ao manter a água circulando constantemente sob pressão em tubulações fechadas, sem passar por um reservatório aberto ou semiaberto, o sistema americano garante que o cloro e os tratamentos de purificação se mantenham ativos até o último centímetro de cano antes de chegar ao seu copo. Isso não significa que as caixas d'água sejam ruins por definição. Significa que exigem manutenção e limpeza constante para serem seguras. E no Brasil, honestamente, quantas famílias limpam a caixa d'água a cada 6 meses, como recomenda o Ministério da Saúde? Poucos. Muito poucos. E isso é um tema de saúde pública que vale muito a pena considerar. Motivo cardinal 6. As casas de madeira não aguentam o peso. Agora vamos com algo muito concreto e muito visual. Quero que você imagine o seguinte. Uma caixa d'água cheia com 1000 litros pesa exatamente 1 tonelada, 1000 quilogramas. 1 tonelada de peso concentrada em um ponto específico do telhado da sua casa. No Brasil, a maioria das nossas casas é construída com concreto, com pilares, com vigas, com laje,
Nossa arquitetura é feita para carregar peso. Uma laje de concreto aguenta tranquilamente o peso de uma caixa d'água. As colunas são projetadas para distribuir essas cargas. Nossa forma de construir faz com que colocar uma caixa lá em cima seja algo relativamente simples e seguro. Agora imagine que sua casa não tenha pilares de concreto, que não tenha laje, que seja construída com um esqueleto de vigas de madeira, sarrafões de 2 por 4 polegadas, cobertos com drywall por dentro e revestimento de vinil ou fibrocimento por fora. Isso é exatamente o que é a grande maioria das casas americanas, o que eles chamam de Wood Frame Construction. Colocar uma tonelada de peso concentrada no telhado dessa estrutura exigiria um reforço estrutural muito caro e muito complexo. Seria necessário recalcular toda a distribuição de cargas, reforçar as vigas, instalar suportes adicionais. Um gasto enorme que não faz nenhum sentido econômico se a água já chega com pressão direto da rua. É exatamente por isso que no Brasil a gente nunca precisou pensar nisso. Nossa arquitetura de concreto resolve esse problema naturalmente, mas a arquitetura americana de madeira simplesmente não foi pensada para carregar esse tipo de peso. Motivo cardinal 7. O mofo, o inimigo número 1 da casa americana. Este motivo está diretamente ligado ao anterior, e é igualmente importante, talvez até mais. No Brasil, se a caixa d'água transborda, se a boia falha, se tem uma fuga, o que acontece é que a água escorre pela laje de concreto, desce pelo teto, pode manchar a pintura, pode estragar o forro, pode danificar alguns móveis. É um problema, claro que sim, mas a estrutura de concreto da sua casa não é destruída pela água. Agora imagine esse mesmo cenário em uma casa americana, de madeira e drywall. Uma fuga na caixa d'água, um transbordamento de boia, uma tubulação que estoura. A água começa a encharcar a madeira. E madeira úmida faz uma única coisa: apodrece e cria mofo. O mofo em uma casa americana não é um problema pequeno, é uma catástrofe. O custo de remediação de mofo em uma casa de madeira pode chegar a dezenas de milhares de dólares. É preciso abrir paredes, substituir vigas, tratar a madeira, reinstalar o drywall, repintar tudo. E se o seguro da casa não cobrir o dano por negligência, esse custo sai inteiramente do seu bolso. As seguradoras americanas sabem disso perfeitamente. E se alguém nos Estados Unidos quisesse instalar uma caixa d'água doméstica, a primeira coisa que aconteceria é que seu prêmio de seguro dispararia nas alturas, porque você estaria introduzindo um risco enorme de água em uma estrutura que é basicamente vulnerável à água por seu próprio material de construção. Então aqui temos mais um motivo poderoso. Não é só que eles não precisem. É que instalar uma caixa d'água seria economicamente irracional, dado o risco que representa para a estrutura das casas deles. Motivo cardinal 8, o condomínio americano e a polícia da estética. Agora vamos falar de algo que pode parecer superficial, mas que nos Estados Unidos é um assunto muito sério. Estou falando dos HOA, que são as Homeowner Associations, as associações de proprietários. Na maioria dos condomínios e bairros planejados americanos, existe uma associação de moradores que tem poder legal para estabelecer regras sobre como sua propriedade deve parecer vista da rua. E essas regras não são sugestões. São regulamentos vinculantes que você assina quando compra sua casa e que pode infringir por conta e risco próprio. Os OAA são famosos pelas suas regras sobre o Curb Appeal, que é basicamente a aparência da sua casa vista da calçada. Alguns HOA regulam de que cor você pode pintar sua casa, que tipo de plantas você pode ter no jardim, se você pode ou não ter uma caminhonete estacionada na garagem e até se você pode estender roupa no quintal. E uma caixa d'água de plástico preta ou azul no telhado? Isso seria uma violação gravíssima do regulamento em praticamente 90% dos condomínios americanos. Seria considerada uma afronta arquitetônica, um elemento que arruína a vista do bairro e que desvaloriza os imóveis de todos os vizinhos. Pensa na diferença cultural que isso representa. No Brasil, a caixa d'água no telhado é símbolo de que a família tem água garantida. É quase um sinal de que a casa está completa. Nos subúrbios americanos, seria um símbolo de que alguém não seguiu as regras do condomínio e está desvalorizando o bairro inteiro. São mundos completamente diferentes. E essa diferença cultural e regulatória é mais um motivo pelo qual, mesmo que tecnicamente fosse possível instalar uma caixa d'água nos Estados Unidos, seria praticamente inviável do ponto de vista social e legal em boa parte do país. Motivo cardinal 9, o boiler americano. A mini reserva que existe sim. Aqui vem algo interessante que muita gente não sabe, e é que apesar de não ter caixa d'água, nos Estados Unidos existe sim algo que funciona como uma pequena reserva de água. E quase toda casa americana tem um. Estou falando do water heater, ou aquecedor de água com tanque. Aquele cilindro metálico grande, geralmente branco ou cinza, que você encontra na maioria das casas americanas, tipicamente na garagem, no porão ou na área de serviço.
Esse tanque armazena entre 150 e 300 litros de água quente pronta para usar. Não é uma caixa d'água, não cumpre a mesma função, mas em teoria, se houvesse uma interrupção brevíssima no fornecimento, essa pequena reserva poderia te manter por algumas horas. Agora vamos comparar com o que temos no Brasil. Nós usamos o boiler a gás ou elétrico de passagem, aquele aparelho compacto que aquece a água na hora em que ela passa, sem armazenar nada. Ou usamos o aquecedor solar. Em nenhum dos dois casos, temos essa reserva de água quente armazenada esperando para ser usada. Qual sistema é melhor? Depende de como você analisa. O water heater americano gasta mais energia porque precisa manter a água quente 24 horas por dia, mesmo quando você não está usando. O boiler de passagem brasileiro é mais eficiente energeticamente porque só aquece quando você precisa. Mas o interessante é que esse tanque americano representa que mesmo no sistema deles, existe uma pequena concessão ao conceito de reserva. Só que em vez de 1.000 litros de água fria no telhado, são 200 litros de água quente na garagem. Motivo cardinal 0, a eficiência térmica da água. E chegamos ao motivo número 10, aquele que eu prometi que ia te surpreender. O que mais me chamou a atenção pessoalmente quando entendi completamente. Este tem a ver com a temperatura da água e a eficiência energética do sistema como um todo. Pensa assim, uma caixa d'água fica no telhado da sua casa. Fica exposta ao sol direto no verão, quando as temperaturas podem chegar a 35, 40 graus. O que acontece com a água dentro da caixa? Ela esquenta. Às vezes tanto que no verão, a água fria da sua torneira sai morna, porque vem da caixa d'água que ficou o dia inteiro no sol escaldante. Agora no inverno, essa mesma caixa fica exposta ao frio. A água esfria mais do que o normal. E quando essa água fria chega ao seu boiler ou aquecedor, ele precisa de mais energia para elevar a temperatura até onde você quer. No sistema americano, a água viaja desde a estação de tratamento até sua casa através de tubulações enterradas no subsolo. E o solo é um isolante natural extraordinário. A temperatura da Terra a certa profundidade é relativamente constante durante o ano inteiro, independentemente de estar fazendo calor ou frio lá fora. Isso significa que a água que chega na sua casa tem sempre uma temperatura similar, estável, nem muito quente, nem muito fria. Essa estabilidade térmica tem um benefício direto no seu bolso. Seu aquecedor de água precisa de menos energia para fazer seu trabalho porque começa de uma temperatura base mais consistente. Não precisa compensar o calor do verão, nem o frio do inverno. A água chega sempre em condições parecidas. É um detalhe que parece pequeno, mas que multiplicado por milhões de lares e por 12 meses por ano, representa uma economia de energia significativa em escala nacional. E é uma das razões técnicas mais elegantes pelas quais o sistema direto do subsolo é superior em eficiência ao sistema de reserva no telhado. Bom, chegamos ao final desses 10 motivos e quero te deixar com uma reflexão importante antes de fechar. Muita gente vê essas diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos e automaticamente pensa que uma forma é melhor que a outra, que nós estamos atrasados ou que eles são superiores. E eu não acho que seja assim tão simples. A caixa d'água existe no Brasil porque resolve um problema real, porque a infraestrutura em muitas partes do país ainda está em desenvolvimento, porque nosso clima permite, porque nossa arquitetura de concreto suporta, porque nossa história e nossa criatividade nos levaram a encontrar uma solução prática e econômica para um problema cotidiano. É perfeita essa solução? Não. Tem seus riscos de saúde se não for limpa regularmente. Tem suas limitações de pressão, mas funciona e funcionou por décadas para milhões de famílias brasileiras. O sistema americano é mais caro de construir, exige um investimento municipal enorme, depende de uma infraestrutura muito sofisticada, mas quando funciona bem, como funciona na maioria das cidades deles, é mais eficiente, mais seguro do ponto de vista da saúde e mais conveniente para o usuário final. O que é verdade é que entender por que as coisas funcionam de forma diferente em outros países nos ajuda a valorizar o que temos e a entender o que podemos melhorar. E isso, no final das contas, é exatamente para isso que servem esse tipo de conteúdo. Se você gostou, se aprendeu algo novo hoje, se agora vai olhar para a caixa d'água no telhado da sua casa com outros olhos, então esse vídeo cumpriu sua missão. Me fala nos comentários qual desses 10 motivos mais te surpreendeu. E se você conhece alguém que sempre se perguntou por que nos Estados Unidos não tem caixa d'água, manda esse vídeo para essa pessoa. Com certeza vai explodir a cabeça dela do mesmo jeito que explodiu a sua. Até o próximo. Valeu!